A graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Uma tarde maravilhosa, nós estamos aqui para juntos adorarmos a Deus, reunidos, sim, em seu nome. Aleluia. Quero dar as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã. Que tarde maravilhosa nós estamos aqui reunidos. E eu quero convidar nesse momento para a exposição da palavra. Eu quero pedir que você abra o texto lá no Antigo Testamento, em 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Acompanhem na sua Bíblia. Preste bastante atenção nessa história, que Deus quer falar conosco aqui. Hoje Ele quer nos presentear com algo maravilhoso. Segunda Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá do outro lado do mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pés na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsasse os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Eis que agora os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cuja terra não permitiste a Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra ele? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com suas crianças, com suas mulheres, seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Beania, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção, todo ó Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenha medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Nesse encontro vocês não precisarão lutar. Tome posições, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saia ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês.
Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e moradores de Jerusalém se prostraram diante do Senhor e o adoraram. E os levitas, dos coatitas, dos coraitas se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Então na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao sair de Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creia no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creia nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de aconselhar o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestido com ornamentos sagrados e marchando em frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: dê graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém e amém. Aleluia. Se essa palma para o Senhor pode ser melhor. Aleluia. Você pode se assentar? Foi um texto longo, mas nós precisamos compreender a história. Hoje eu quero falar com vocês sobre as armas espirituais da nossa fé. Esse texto de 2 Crônicas é uma guerra que está para acontecer. Josafá compartilhou aqui que eles chegou notícia que 3 exércitos estavam para seguir sediando a Judá. Ele ficou com medo, nervoso, chamou todo o povo e foi orar. Obteve a resposta do Senhor. Sabe, a nossa vida também é assim. Muitas vezes a nossa vida, ela se revela como repletas de grandes perigos, porque viver nos tempos de hoje, irmãos, é uma batalha. Porque a cada passo que nós damos, parece que há uma luta tremenda sobre nós. As circunstâncias que muitas vezes que nós passamos, circunstâncias adversas, tão esmagadoras, que muitas vezes nós não encontramos nenhuma saída. A pressão que nós sofremos diariamente, a pressão que nós sofremos no mundo em que vivemos, muitas vezes a gente não compreende, a gente olha assim e só vê a luta que nós estamos passando, a luta que você enfrenta. As pessoas ao nosso redor começam até a duvidar da nossa vitória, e você começa então a duvidar daquilo que você tem. Então começa a criar um clima, sabe, um clima de desânimo, de derrota, porque as lutas às vezes não vêm trazer isso, desânimo, vem nos abater com um sentimento de derrota. Mas aqui está Josafá, nessa história que nós lemos, um homem que muitas vezes representa a história que nós vivemos hoje. Ele está cercado por 3 exércitos que vêm para destruí-lo. A ameaça ali era real, já era iminente, já estava perto. O ataque sobre Judá seria implacável, iria dizimar toda a população, toda a cidade. A situação é tão desesperadora que Josafá se vê com medo, porque ele chegou a pensar: não, agora acabou, o fim chegou. Porque é uma sensação que muitas vezes a gente passa quando está atravessando as adversidades, as lutas, esse sentimento de impotência. Parece que a fé na nossa vida parece vacilar. Então é precisamente aqui, nesse momento de tribulação, que Josafá revela-nos algo transformador. O que parecia ser uma derrota, o que parecia ser inevitável, se tornou um ponto de virada na vida não só de Josafá, como também na vida de todo Judá. E eu peço a Deus que essa palavra também se torne um ponto de virada nas lutas em que você está passando. Josafá, aqui é a história que está ambientada no Antigo Testamento, mas nos fala muito nos dias de hoje, porque a sua entrega, a sua confiança, aquilo que Deus falou para ele, quando tudo parecia estar perdido, Deus revelou algo maravilhoso. E nessa palavra eu encontro aqui 3 armas espirituais que nós podemos usar em nossa luta diária. 3 armas espirituais. E a primeira que eu queria compartilhar é uma arma chamada oração. Por que oração? O rei Josafá, ele foi avisado: olha, veio uma grande multidão contra ti. Ajuntaram-se 3 exércitos. A destruição estava perto. Então,
onde vai buscar a solução para as lutas? A palavra fala que Josafá estava com medo. Então, o que foi que ele fez? A palavra foi bem clara. Josafá foi buscar o Senhor. Ele decidiu buscar ao Senhor. A minha pergunta para você é: o que é que você faz diante de um momento de provação na sua vida? O que você faz diante de adversidades, de tribulação? Aonde você vai buscar a solução da sua vida em momentos de lutas? Ele foi pedir socorro e ele juntou todo o povo de Judá. Nós precisamos compreender que não importa o tamanho das nossas dificuldades, a resposta sempre estará na oração. Porque a Bíblia deixa muito claro uma coisa: para Deus não há nada impossível. Eu sei que muitas vezes a gente ora com mais frequência quando nós estamos passando dificuldade, é verdade. Mas é nesses momentos de dificuldades, de opressão, que nós temos que intensificar mesmo. Porque se a luta se tornou mais forte, a minha oração tem que ser mais intensa. E a palavra fala que ele convocou todo o povo. Por quê? O inimigo estava para atacar. Então Josafá convocou toda a nação para orar. Era perigo, era cerca. Nós estamos cercados também. Nós sabemos que todos os dias o nosso inimigo se levanta para nos abater. Ele lança dardos inflamados na nossa vida. Ele faz de tudo para que a gente não ore, que a gente não lê a palavra, que a gente não tenha uma vida de consagração. Ele causa na nossa vida desânimo, frieza espiritual. O que ele quer é que a gente não se apresente em oração a Deus, porque há um levante do mal contra a minha vida e contra a sua vida. E nós precisamos, nesse momento, intensificar a nossa oração. É claro que tem situações que não causam medo. A palavra não escondeu aqui o medo de Josafá. Ele faz uma oração sincera: Senhor, em nós não há força. Ele revela o seu sentimento de capacidade. Será que muitas vezes não é o nosso sentimento? Ele chega a dizer: não sabemos o que fazer. Mas ele revela algo. Através do medo que ele teve, da situação que ele estava passando, quando ele se propôs, decidiu a buscar ao Senhor, quando ele se propôs a revelar assim: olha, nós não sabemos o que fazer, nós não temos força, mas ele revela algo: mas os nossos olhos estão em ti. Eu estou passando por luta, estou passando dificuldade, não sei o que fazer, não tenho força, mas os meus olhos estão em ti. Ele revelou isso, ele proclamou um jejum em todo o povo, porque nós sabemos que o jejum é um momento de consagração, de intensidade, porque quem jejua tem fome de Deus, não de alimento. E ele provocou isso, proclamou isso. Todo o povo, todos estavam ali, homens, mulheres e crianças. Vamos buscar a Deus, vamos orar em conjunto, porque o problema não era só de uma pessoa, o problema era da nação. Era da nação. Muitas vezes eu vejo pessoas aqui, quando estão falando dos dízimos e oferta, que falam lá daquele bilhetinho, daquele cardzinho: gente, coloca aqui o seu motivo de oração, o seu problema é o nosso problema, a sua causa é a nossa causa. Porque há intercessores que querem se juntar a você, quer se unir a você em oração. E Josafá, quando ele orou, ele reuniu o povo de Deus, ele confiava nas promessas que Deus tinha para aquele povo, para com aquela nação. Ele se lembrou daquilo que Salomão falou lá no templo, na inauguração do templo, quando ele, naquele dia, grande dia, ele disse: Senhor, se peste vier, se doença vier, se qualquer coisa acontecer, nós viemos aqui te buscar. Josafá estava trazendo à memória as promessas que aquela nação tinha. Ele sabia que tinha promessas, ele sabia que através da oração existia promessa. Nós sabemos que muitas vezes na nossa vida nós nos esquecemos daquilo que Deus revelou. Mas eu quero te fazer lembrar algumas promessas na oração. Salmo 55, versículo 17. O salmista vai dizer o seguinte: eu clamo a Deus, pedindo ajuda dele, e ele me salva.
Eu oro pela manhã, eu oro ao meio-dia e oro de noite. E quando eu clamo, Ele me ouve. Essa é a promessa de Deus. O Senhor nos ouve. Seja pela manhã, seja tarde, seja à noite. Tem pessoas que oram de madrugada dizendo, a fila é menor porque o povo está dormindo. Ei, se você orar de madrugada, amém, eu vou estar lá junto com você também. É o melhor horário. Mas o salmista fala no Salmo 55:17. Eu oro pela manhã, eu oro pela tarde, eu oro pela noite. E quando eu oro, Ele me ouve. Essa é uma promessa da oração. O Senhor nos ouve. O problema é que a gente já quer ouvir de imediato a resposta. A gente quer sentir algo tremendo. Ei, o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Deus trabalha para aqueles que nele confiam. O salmista no Salmo 50, de número 15, ele vai dizer o seguinte: no dia da minha angústia, eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu e me livrou, e eu louvei o seu nome. O salmista estava dizendo no dia da angústia, que é o dia da dificuldade, que é o dia de lamento. Ele disse, no dia que eu clamei, Ele ouviu, Ele me livrou. O salmista, quando vai falar no Salmo 138, no versículo 3, vai dizer, no dia que eu clamei, o Senhor me respondeu com seu poder e fez aumentar as minhas forças. Ei, você que está dizendo que está fraco, que está debilitado, que está fraquinho, que não tem forças para enfrentar a luta, que não tem forças para dar um passo, quem sabe não está faltando uma oração sua dizendo, Senhor, me ajuda, porque o Salmo está dizendo aqui, no dia que eu clamei, o Senhor respondeu com o seu poder, e Ele aumentou as minhas forças. É aqui, na nossa fraqueza, que nós devemos fazer como Josafá, Senhor, não sei o que fazer, não tenho força, não tenho capacidade, mas os meus olhos estão em Ti. Há promessas de Deus para oração. Jesus chegou no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, mas especificamente no capítulo 7, estava toda aquela multidão. A palavra fala que naquele dia houve multiplicação de pães. Ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas naquele dia, naquele sermão, ele disse, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, bata a porta e ela será aberta, porque todo aquele que pede recebe, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Como isso acontece? Através da nossa oração. A arma espiritual que Josafá, a primeira arma que ele usou foi a oração. Quem sabe você tem usado a oração tão pouco? Quem sabe a sua oração é só lamento, é só queixa. Meu Deus, cadê isso? Cadê aquilo? Meu Deus, prova o seu amor. E Deus está dizendo que tem muito mais. Tem coisas grandiosas. Lembra do que está escrito em Jeremias capítulo 33, no versículo 3? Clama a mim e eu vou te responder com coisas grandes, ocultas, e tu não sabes. Há uma promessa sobre a oração. A arma espiritual que nós almejamos, que nós temos que mais usar, é a oração. Josafá aqui está cercado, é luta, é desespero, mas ele diz, mas os meus olhos estão em Ti, vamos orar, vamos todo o povo orar, vamos todo o povo orar. Isso me faz lembrar do momento, o livro de Isaías, capítulo 36 e 37, o rei Ezequias, a palavra fala que Senaqueribe vem, o rei da Síria, vem para tomar toda Judá, todo Israel, e aí aqueles oficiais vinham trazendo uma afronta, dizendo, olha, não adianta vocês se esconderem, não adianta vocês pedir ajuda ao rei do Egito, seja qual for. A palavra fala que esse mensageiro do rei de Senaqueribe trouxe as cabeças dos outros reis para mostrar, está aqui, ó, nenhum rei pode contra nós. E ele ainda disse o seguinte, vocês podem até clamar a Deus, mas foi o próprio Deus que enviou aqui. A palavra fala que eles fizeram uma carta de afronta mesmo. A palavra diz que quando o rei Ezequias pegou aquela carta, aquela afronta, sabe o que ele foi fazer? Ele foi para o templo, ele disse, eu vou orar no templo. Ele levou a carta para o templo, chegou lá no templo, ele disse, olha aqui, Senhor, afronta. Esse povo aqui, esse rei aqui não está afrontando, não é somente a qualquer não, ele está afrontando ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A palavra fala que o rei Ezequias apresentou a Deus aquela afronta a Deus. No mesmo momento, Deus falou com o profeta Isaías, vai lá, dá o recado, esse exército
pelo mesmo caminho que ele veio, ele voltará. Eu vou colocar um espírito imundo naquele rei, e ele será morto através de espada. A palavra fala que depois da oração do rei Ezequias, Deus enviou um anjo, A palavra diz que aquele anjo matou 185 mil homens do exército inimigo, um anjo. E você está aí pedindo: Senhor, manda uma legião, não sei o quê. Meu irmão, um anjo. Ei, a palavra fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Deus já deu ordem aos seus anjos ao teu respeito. Basta você clamar: Senhor, ajuda-me. A oração é a arma fenomenal. A oração transcende o nosso mundo físico, faz transcender, rasga os céus sobre nós. A palavra fala em 1 Reis, capítulo 17, 18 e 19, mas exclusivamente no capítulo 18, está lá Elias fazendo um desafio para os profetas de Baal. 450 profetas de Baal, mais 400 profetas da deusa Aserá. Era 850 homens. Vamos lá no Monte Carmelo. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. A palavra diz que ficaram lá os profetas de Baal, das deusas da Será, ficaram desde a manhã até 3 horas da tarde. Vem Baal, responde-nos. E bateram o tambor, jogaram chocalho, começaram a se cortar, e nada aconteceu. Elias disse: agora é minha vez, agora é a minha vez. Quando um homem de Deus se propõe a orar, quando uma mulher de Deus se propõe a orar, os céus se abrem. A palavra diz que Elias pegou 12 pedras representando as 12 tribos, ergueu um altar, ele restaurou o altar, pegou o novilho, cortou, botou em cima, mandou cavar uma vala. Fazia 3 anos que não estava chovendo, pegou aqueles cantos, traga água e bota aqui, ó. O povo vendo aquilo, que desperdício, talvez, mas começaram a encher ao redor daquele altar uma vala, encheu de água. A palavra fala que Elias então se ajoelha, e ele começa, olha a oração de Elias: ó Deus, responde-nos com fogo, para que este povo saiba que só Tu é Deus. A palavra diz que de repente, fogo caiu do céu. A palavra fala que aquele fogo consumiu o holocausto, aquilo que estava em cima sobre o altar, consumiu as pedras do altar. A palavra deixa bem clara: fogo lambeu água. Eu digo: meu irmão, onde é que fogo lambe água? A palavra diz que fez, chupou até a água aquele fogo, porque era fogo divino. Aí o povo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Talvez as pessoas não estão vendo Deus ao seu redor, porque você não tem orado, clamado: Senhor, responde, mostra, revela quem Tu és. É uma arma espiritual a oração. Se é arma espiritual, é de luta. Talvez na sua luta, aqui deve ter pessoas que lutam. Você já viu como é que luta um lutador de judô? Né? A intenção dele é pegar no braço. A intenção dele é pegar no roupão, naquela roupa, e derrubar. Assim é um lutador de judô. Se você for ver um lutador de capoeira, né, a gingado dele lá, é um lutador de capoeira. Cada um tem sua luta, não é? De MMA, aquele lutador de boxe é aqui firme, né? Protegendo, porque a intenção é o quê? Atacar. A intenção é o quê? É se defender. E nós, como é que nós lutamos? Como é que nós atacamos? Como é que nós nos defendemos? É assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. É joelho no chão, é cara no pó, é orando. É assim que luto minhas guerras. Deus responde, Deus faz a obra, Deus responde e você fica. É assim que luto minhas guerras. Meu Deus, parece que eu estou cercado, mas eu não estou, porque o Senhor tem me guardado. É assim que nós lutamos. Oração é uma arma espiritual. Josafá orou. E quando a gente ora, há resposta. Vem a segunda arma. Depois da oração, o Espírito do Senhor veio sobre Jahaziel, um levita.
A palavra fala que ele foi tomado naquele dia. Ele chegou para Josafá e disse: Josafá, todos os moradores de Jerusalém, escute, assim diz o Senhor. Aí ele começou a bradar a palavra do Senhor: escutem, não tenha medo. Quem era que estava com medo? Josafá. A palavra diz, no versículo 3, Josafá estava com medo. A primeira palavra que o profeta, o levita, cheio do Espírito Santo do Senhor, disse: não tenha medo, não se assuste por esta batalha, porque ela não é vossa, essa batalha é de Deus. Além de dizer que essa batalha não era deles, começa a dar instrução: fica posicionado, veja o livramento que o Senhor dará a vocês. Vão pela ladeira dos rios, vão pelo vale, e vocês vão ver, não temam, vocês vão ao encontro. Sabe o que Deus estava dizendo? Não é para fugir do problema, não. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Não é para fugir da luta, não. Muitas vezes a gente está orando: Senhor, livra de mim, Senhor, me dá livramento. E Deus está dizendo: ei, encare, eu sou contigo. É aí que eu vou revelar a minha força, o meu poder. É para seguir em frente. Tem momento que Deus vai chegar para a gente e vai dizer: em frente. Tem momento que Ele vai dizer: fica aí, olha só. Eu me faz lembrar de Moisés com o povo na travessia do Mar Vermelho, Êxodo, no capítulo 14 em diante. A palavra fala que o povo estava lá, estava vindo Faraó, os egípcios, e estava Mar Vermelho. Quando Moisés foi lá orar, Deus já revelou logo: Moisés, não é para orar, não é para clamar, não, é para marchar, é para marchar. Aqui é diferente. Deus chegou para o povo: vocês vão, mas vocês vão ficar parados olhando. A posição de vocês é ficar no posicionamento que eu mandar. A palavra de Deus, meus irmãos, é uma arma espiritual para mim e para você. Porque quando a igreja está reunida e unida, uma coisa é estar reunida, outra coisa é estar reunida e unida. Uma coisa é um saco de batata, está tudo juntinho ali. Outra coisa é um purê de batata, está aqui entrelaçado. Quando o povo de Deus está ali reunido, Deus ordena a sua bênção. Porque Deus fala através da sua palavra, através de homens, mulheres e crianças. Porque todos estão ali prontos para ouvir, estão sedentos pela palavra. E nós sabemos que a palavra, Paulo já falava em Efésios capítulo 6, que a palavra é a espada do Espírito, é a espada que penetra no mais profundo da alma. Então eu vim nessa tarde te dizer: meu irmão, para de dar ouvidos à voz da incredulidade. Comece a dar ouvidos à palavra de Deus sobre a sua vida. Porque quando nós temos a palavra, nós não ficamos contando quantos tem não inimigos. Tem um, tem dois, tem 100, tem 1000. A gente fica, para de dar ouvidos à voz da incredulidade. Meu Deus, parece que a gente tem que fazer a oração de Eliseu. O servo, quando saiu, foi dar bom dia, abriu a janela, viu um exército cercando a casa de Eliseu. Correu lá para dentro: Senhor, Senhor, tem um exército. Aí Eliseu: calma, Senhor, abre os olhos do teu servo. Disse: vai lá agora. Depois que Eliseu orou, quando ele olhou, ele viu carros e cavaleiros de fogo. Meu irmão, para de dar ouvir a voz da incredulidade sobre a sua vida. Para de dar ouvidos àqueles que só prega derrota na sua vida. Começa a dar ouvidos àquilo que a palavra de Deus diz. Começa a dar ouvidos, começa a dar credibilidade àquilo que Deus diz. E há uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. Poucas pessoas concordaram. Há uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida. O problema é que a gente fica assim: Deus, qual é o propósito da minha vida? Deus, o que eu devo fazer? Deus, qual é a minha missão? Meu irmão, você é a resposta de Deus para essa nação. Poucas pessoas compreenderam. Você é a resposta de Deus para uma cidade. Você é a resposta de Deus para um estado. Você é a resposta de Deus até para as outras nações. Você é a resposta de Deus para este mundo. Você é a resposta dele. Então, qual é o meu propósito? O seu propósito é ser a resposta de Deus. E Deus está falando: você é a minha resposta. Há uma palavra liberada sobre a sua vida. Há uma palavra liberada sobre a nossa igreja. Me faz lembrar, dia 18, foi dia 18
do 12 de 2021. Eu gravei essa data. Eu tinha chegado aqui em novembro, estava visitando a igreja, não tinha nem intenção de ficar aqui. Eu estava visitando outra igreja, mas dia 18 de 12 de 2021, o culto está aqui pegando fogo. Eu ali escondidinho, um morenão forte aqui, rasgando o vozeirão, prá. E eu olhei para a minha mulher, quem é esse? A minha mulher, sei lá, deve ser de fora. 2 dias depois eu vim saber. Eu perguntando ao meu sobrinho, tu conhece esse cara aqui? Ele disse, é Lucas Agostinho. Eu digo, e eu sei lá quem é Lucas Agostinho? Nunca nem vi. Mas naquele dia ele profetizou aqui, 18 de 12 de 2021. Ele começou a dizer, de repente tem uma menina aqui com a bandeira do Brasil. E ele começou a dizer, começou aqui em Maná, começou aqui em Maceió, o transbordar de Deus. Ele começou a profetizar, o Maná, o transbordar de Deus começou aqui. Começou aqui. De repente ele começou a falar, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza. Ele começou a profetizar, América, Ásia, Europa. Começou aqui o transbordar de Deus. Aí ele começou a falar o seguinte, já tem um lugar preparado para vocês maior, 2021. Já tem um lugar preparado para vocês maior. Por quê? No final, eu me lembro que no final da sua profecia ele ainda disse o seguinte, vocês são pai de nações. Deus já estava falando de paternidade, desde o começo. Há uma palavra de Deus liberada sobre essa casa. Há uma palavra de Deus sobre a sua vida. Há uma arma espiritual que você não usa, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nós precisamos compreender. Veja só, nós precisamos compreender que a vitória não é relacionada ao nosso esforço, é relacionada àquilo que Deus já fez para com a nossa vida. Meu Deus, eu já falei aqui umas 300 vezes, vou repetir. Quando Paulo está falando lá em Romanos 8:37, nós somos mais do que vencedores por meio daquele de Cristo Jesus que nos amou. Ele já disse, nós já somos mais do que vencedores. E vencedores vence dor, vence luta, vence guerras. E você tem uma palavra. A palavra liberada foi, não temas, não se assuste, eu sou contigo. Por causa dessa multidão, a luta não é sua, mas é minha. Sabe, a peleja não é de vocês. E ele começa a dizer, eu sou com você. Nós precisamos compreender isso. Nas nossas lutas, na nossa guerra, o Senhor está conosco. E nós podemos confiar na sua palavra. Há uma palavra liberada sobre a sua vida. Há uma palavra liberada sobre a sua casa, sobre a sua família. Há uma palavra liberada sobre o seu ministério. Há palavra liberada sobre essa igreja. A vitória está em buscar em Deus, em cumprir a sua palavra. Quando Deus quer, ninguém pode parar. Quando Ele manda a mensagem, Ele faz o profeta entregar. Ele faz nuvem descer, Ele faz a água subir. Se Ele soprar, tem uma canção que diz que Ele faz até o inferno explodir. Se Ele soprar, Deus quando quer resolver, Ele resolve sem ter reunião. Ele pega o homem sem Deus e derrama da sua unção. A palavra diz que o braço dele é capaz de parar um trovão. Ele é o Deus que nós servimos. Ele ganha a luta sem lutar. Ele vence a luta, ainda faz o inimigo cansar. Há uma palavra de Deus. Deus chegou para Josafá e Judá, não temas, eu sou contigo, não te assombres. Essa batalha não é de vocês. A terceira arma, eu falei da primeira arma espiritual, oração. A segunda arma, a palavra liberada sobre a minha vida, sobre a sua vida. Você é a resposta de Deus para essa nação, para outra. Você é a resposta de Deus. Mas a terceira arma, depois que Josafá orou, depois que ele recebeu aquela palavra, quando a gente recebe uma palavra, né, irmão, a gente enche o peito, oh glória, eu tenho uma palavra de Deus, sabe? Parece que a gente fica com a unção de arrancar um poste assim, a unção da gente. Porque Deus faz aumentar a nossa força. A gente, parece que nesse dia, quando a gente recebe uma palavra, se o diabo vir, ele está condenado. Porque a gente vai pegar o diabo pelo chifre, vai esfregar a cara dele no chão, derrotado. Deus já me deu a palavra, vou pisar na sua cara. A gente é assim quando recebe a palavra. A Josafá chamou todos. Vamos lá, Deus disse que era para ir, vamos lá.
Agora vamos fazer o seguinte: chama os levitas, chama o coral. Vocês vão na frente cantando: deem graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, quando eu vejo isso aqui, Josafá não vai enfrentar um exército com o inimigo. Josafá vai enfrentar o exército com um coral. Todo mundo foi, e o coral estava lá na frente. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, cantando, todos ouvindo: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele enfrentou aquele exército inimigo com o coral. O louvor foi a arma que Deus colocou na mão daquele povo para vencer aquela guerra. Porque enquanto o povo estava louvando, Deus desbarateou, trouxe confusão no exército inimigo. O povo não tinha que lutar, o povo tinha que louvar. Porque quando nós louvamos, Deus guerreia as nossas guerras. Quando nós nos prostramos e adoramos ao Senhor, Deus guerreia as nossas batalhas. O louvor faz isso. O louvor é um ato de fé, é uma confiança inabalável que Deus age. Por isso nós precisamos louvar, não só na hora da alegria, não. Porque o louvor não é a causa da nossa vitória. O louvor é o motivo, é Ele que traz a vitória. Talvez você chegou hoje aqui, já tem se queixado muito, murmurado muito, chorado muito pelos seus problemas. É meu casamento, é fulano, a minha família, é minha saúde, é minha finança, é o meu trabalho. Mas deixa eu ser profeta nessa tarde aqui. Comece a louvar hoje o Senhor e a situação será transformada. Paulo vai falar em Tessalonicenses: em tudo dai graças. Como dar graças pelas lutas? Começa a louvar no meio das lutas. Começa a entronizar o Senhor através de louvor e no meio das lutas. Meu Deus, lembra de Jó? A palavra fala que depois do ocorrido com Jó, perdeu os 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza, 500 juntas de boi, de camelo, 3 mil, perdeu tudo. A palavra fala que Jó chegou assim no final do capítulo 2 e diz assim: o Senhor me deu, o Senhor Deus deu e o Senhor levou, mas louvado seja o nome do Senhor aí, vírgula. E Jó adorou o Senhor. Jó adorou porque Deus tirou. Você só adora quando Deus dá. Você precisa adorar em meio às lutas. Você precisa adorar quando Deus tira. Deus está falando com gente aqui. Jó adorou em meio quando Deus tirou. Você precisa adorar, porque o louvor muda as circunstâncias. Quando nós louvamos, nós acionamos a mão de Deus. Deus coloca os nossos inimigos em emboscada, porque o louvor transforma o nosso vale de tribulação em vale de bênção. A palavra aí no versículo 26 vai dizer que enquanto eles estavam louvando a Deus, o exército inimigo começou a lutar entre si, os 3 exércitos. Toma espadão, e o povo foi chegando. Quando chegou do alto, preparados, e o povo vinha cantando. Quando eles chegaram a ver, só tinha mortos, só tinha cadáveres. Passaram 4 dias recolhendo espada, escudo, ouro, prata, os despojos da guerra, pegando os cavalos. 4 dias. Aí no versículo 26 vai dizer o seguinte: que no 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca. Beraca significa bênção. Aquele vale que era vale de luta, vale de deserto, vale da adversidade, se transformou em vale de bênção. Por quê? Eles louvaram. Eu quero declarar nessa tarde: se você louvar, isso que está sendo a sua dor, o seu sofrimento, a sua luta vai ser transformada em bênção na sua vida, de testemunho da poderosa mão de Deus sobre você. Mas só que o seguinte, eles não só louvaram no final, não. Se você ver o versículo 18, antes do profeta falar, eles adoraram. Depois que o profeta falou, eles adoraram. Eles foram para a luta cantando. E no 4º dia fizeram o quê? Cantando. Eles adoraram a Deus antes, durante e depois. Vai subindo aqui, ministério. O que isso quer dizer? Não espere a luta acabar para louvar a Deus. Não espere a luta terminar para louvar a Deus. Não espere. Não espere. Isso me faz lembrar que teve... Como o louvor liberta? Teve 2 homens, Atos 16, Paulo e Silas na prisão.
a palavra vai dizer que Paulo e Silas estavam na prisão, apanharam porque expulsaram o demônio de uma menina. Estavam lá Paulo e Silas, que estavam presos os pés. Estavam os dois lá, presos os pés. Passaram o dia apanhando. A palavra vai dizer o seguinte, que perto da meia-noite, Paulo e Silas lá começaram a orar e a cantar. Eu começo a imaginar a cena. Silas, e aí Silas, como é que tá? Rapaz, os caras bateram com força, viu, Paulo? Os homens estavam com raiva. Mas nós fomos chamados para isso, para pregar, Silas. Aí Silas, e aí Paulo, o que nós vamos fazer? Vamos adorar o Senhor. Enquanto um orava, o outro cantava. Enquanto um orava, o outro cantava. A palavra fala que quando eles começaram a adorar ao Senhor, aconteceu um terremoto. Aquela prisão foi sacudida. As cadeias começaram a se abrir, as portas se abriram. As portas começaram a ser abertas. Um acontecimento maravilhoso, porque 2 homens, meia-noite, depois de apanhar, começaram a agradecer o nome do Senhor, começaram a louvar, começaram a orar. A palavra fala que aconteceu um terremoto, as cadeias foram abertas. Quando de longe Paulo e Silas começam a ver o carcereiro pegando a espada para se matar, porque ele sabia, se deixasse um preso fugir, ele seria torturado por muitos dias e seria morto. Ele disse, já que eu não posso fazer mais nada, eu vou me matar. De repente há um grito, para! Não faça isso contra a sua própria vida. E ele lá traz bradou, o que é que eu posso fazer? Paulo e Silas na mesma hora, olha que oportunidade. Parece que Deus nos enviou para apanhar, ser preso, está aqui nessa prisão por causa dessa vida aqui. Crê e será salvo tu e a tua casa. A palavra diz que o homem creu. Depois de crer, ele chegou, ainda limpou as feridas de Paulo e Silas, levou para sua casa. Na sua casa toda a sua família foi liberta, foi batizada. Todos aceitaram a Cristo Jesus, porque 2 homens que apanharam o dia todinho estavam lá na prisão, no escuro, no úmido, adorando, declarando, entronizando a Deus. Meu Deus, não fuja da luta, enfrenta a luta com louvor. Deus está dizendo para você que você tem a oração. Deus está dizendo para você que você tem a palavra. E você tem o louvor que liberta. Nós lutamos, sim, mas nós lutamos com a arma de fé. As armas de fé. E nada poderá resistir. Porque enquanto nós adoramos, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos porque vitorioso Ele é. Na tempestade Ele está. O seu nome é infalível. Os reinos vêm, os reinos vão, mas o trono dele está acima, porque o seu nome é imutável. O inferno não pode prevalecer. Nada vai impedir. E eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor me revestiu de armas para lutar, para obter a vitória, em nome